só, Renata falou aí do resgate que ela quer ter com a mãe dela, né? Isso é ótimo. Se for possível, faça. Se não for possível, paciência. Entendeu? Porque quando a gente começa a frequentar uma doutrina, uma religião, alguma coisa, a gente também quer incorporar o papel do bonzinho, da pessoa boazinha. Entendeu? Então a gente quer ser amigo de todos, quer se dar bem com todo mundo, quer ser aquele bonzinho que satisfaz a necessidade das pessoas, muitas vezes até sacrificando a nossa, né? Só que isso, como eu falei agora, isso é religiosidade, isso não é espiritualidade, entendeu? A religiosidade nos leva a sempre a gente querer falar mansinho. Acontece muito no centro espírita isso. A pessoa lá no centro espírita fala mansinho, só fala em Deus, não sei o quê, mas quando está a sós com que considera subalterno, aí o tratamento já é diferente, a máscara cai, o tratamento já é diferente, entendeu? Então, isso que acontece, que já foi dito aí, que muitos espíritas estão desencarnando muito mal por causa disso, entendeu? Porque eles praticam o espiritismo como deve ser, mas internamente eles não mudaram, continuam arrogantes, prepotentes, rancorosos, buscam pelo poder, pela fama. Então, internamente não fizeram a mudança externamente. Fala meu filhinho, não sei o que mais lá, e nisso não mudou, né? Por dentro não mudou, não fez mudar por dentro. Você tem que mudar intimamente, né? Tem que mudar intimamente. A primeira reforma que a gente tem que fazer, e eu acho que a única possível, é a nossa, né? O resto, você não consegue modificar ninguém, você não consegue mudar o mundo, você consegue mudar sim, né? Se cada um mudar assim, o mundo muda junto, né? É isso que acontece. Então, a gente tem que tentar reconciliar com as pessoas, mas se não conseguir, vai sofrer por isso. Eu já sofri por isso, de reconciliação. Eu queria reconciliar com meus familiares, consegui durante um tempo, mas foi assim, a duras penas, né? Foi a duras penas porque ninguém estava aí para ninguém. Minha irmã já tem 20 anos que não fala com a família inteira, não é só comigo, não fala com... Eu fui das últimas pessoas que ela deixou de falar. Mas não fala com primo, não fala com sobrinho, não fala com primo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não fala com a mãe, não fala com os irmãos, não fala com ninguém. E por último agora, meu irmão seguiu o mesmo caminho. Meu irmão conheceu uma senhora aí, que ele agora é companheira dele. Simplesmente a primeira atitude dele foi morar com ela e deixar de falar com a família, né? O que eu vou fazer nesse caso? Vou correr atrás? Não vou correr atrás, eu vou aguardar. Uma hora vai surgir a necessidade de ele falar, vai surgir a necessidade de minha irmã falar, entendeu? Se eu forçar agora, eu vou conseguir afastar mais ainda. Mas provavelmente eu estou aqui, na expectativa, rezando por ele, orando por ele, né? Que é o que eu posso fazer no momento, entendeu? Mas no momento é aquele negócio, tá empolgado, conhecer a mulher agora. Não, entenda. Não é pelo fato dele ter se afastado que eu estou com raiva dele, não. Eu estou orando por ele, estou torcendo que ele dê certo, entendeu? Eu estou torcendo que ele dê certo, estou torcendo que minha irmã dê certo. Esse dia eu tenho pensado muito em minha irmã, porque eu não sei. Mas eu estou achando assim que ela está querendo se aproximar e pelo fato de ter ficado tanto tempo sem contato, talvez esteja com receio. O único contato que ela permitiu ter foi um e-mail. Foi um e-mail, só isso, entendeu? Ela entrou em contato, pediu umas fotos de casamento de minha mãe e pronto. E ela disse que esse e-mail é só para quando ela quiser entrar em contato com a família, entendeu? Então meu receio de usar esse e-mail é ela cortar esse último contato, entendeu? Então eu deixo aberto e tal. Porque ela já falou isso, assim, quando eu precisar falar com a família, eu entro em contato, ninguém me procura. Ela deixou isso bem claro várias vezes, entendeu? E meu irmão está seguindo essa mesma linha, né? Inclusive levou minha mãe, eu estou sem contato com minha mãe já tem mais de um mês. Tive que procurar a delegacia do idoso, já tive que prestar uma queixa. Eu assim, relutei muito nisso, né? E lá no boletim eu disse assim, eu não quero prejudicar ele, não quero prejudicar a companheira dele. Mas eu não tinha opção, porque se eu não fizesse nada, o que ia acontecer? E acontecesse alguma coisa, eu ia ser omisso.
O próprio Ministério Público que eu procurei no mesmo dia me disse assim, ó, se você não fizer nada e acontecer alguma coisa, você vai ser considerado responsável também, você vai ser considerado omisso. Então está tudo registrado, tudo guardado, todas as inclusive antes de registrar esse boletim, eu procurei a companheira de meu irmão, já que ele não responde mais nenhuma mensagem minha, e não teve briga, engraçado isso, não teve briga. Mas ela que intermedia as comunicações. Então, antes de fazer esse registro, eu tentei uma última vez, mandei uma mensagem e ela respondeu. Só que ela respondeu grosseiramente, que disse que não podia, ninguém podia entrar em contato com minha mãe por causa de saúde e tal, que a Covid não acabou, aquelas conversas todas, né? Que a junta, que diz que viu um encosto comigo, por isso que eu não posso ir na casa dela, tal, aquelas conversas todas, né? Falou que disse que viu, pela chamada de vídeo, viu que eu estava com uma sombra escura assim atrás de mim e tal. Então, nesse caso aí, o que a gente pode fazer? A gente vai forçar um relacionamento que não é possível no momento? Não vai forçar. É piora, né? Mas se houver brecha, com certeza eu vou querer fazer essa reconexão que você está querendo. E tudo acontece na hora certa. E antes, se ela tivesse aparecido antes, provavelmente você ia ser refratário essa aproximação. Entendeu? Então você vê como Deus é perfeito. As coisas acontecem, né? Os espíritos nos orientam mais, nos conduzem mais do que a gente imagina. Então, quando você estava preparado, você já se tornou preparada para esse encontro, o encontro vai surgir, vai acontecer, entendeu? Ou seja, se viesse um pouco antes, alguns meses antes, talvez não fosse possível. Entendeu? Porque quem vive, os psicólogos dizem que quem vive o futuro vive na ansiedade, quem vive o passado vive na depressão. Então, só um momento agora, só agora, né? A gente pode mudar o nosso futuro, mas também a gente pode mudar o nosso passado, mas isso não é conversa para agora, certo? Mas essa modificação que a gente pode fazer é só no agora. Só no agora, a gente só pode fazer isso agora. Se a gente quer ter um futuro diferente, a gente vai ter que viver um agora diferente, né? A gente não pode, assim, querer coisas diferentes fazendo a mesma coisa, né? Por isso que existe a evolução, a gente crescer, a evolução ela não é só estudar, também não é só praticar, é os dois juntos, né? É você aprender a teoria e botar na prática, né? Fazer a prática, estudar a teoria, porque senão porque muita gente assim tem aquela prática, mas não tem conhecimento de nada do que está fazendo ali, né? Aí pode ser uma pessoa manipulável, entendeu? Tem esse problema. E claro que essa pessoa que está praticando ali sem nunca ter estudado nada, ela com certeza estudou em vidas passadas. Ela não veio crua, né? Então, existem as duas coisas, o estudo e existe a prática. A gente tem que ter sempre os dois caminhando junto, né? Procurar sempre caminhar junto assim, o praticar e o estudar e o praticar. Não é isso que você conseguiu, a sua evolução que você está conseguindo. E aí, com isso daí você está conseguindo perdoar, né? Com essa sua evolução você está conseguindo perdoar. Por que você está conseguindo perdoar? Porque a sua visão cresceu. Nós temos uma visão que é dessa estreiteza, não sei se pensa a palavra, né? À medida que a gente vai estudando, vai evoluindo, a nossa visão vai ampliando, né? Vai ampliando até que a gente consiga, lá para mais adiante no futuro, a gente conseguir olhar em 360 graus, que é possível a gente enxergar em 360 graus. Hoje, com a nossa visão limitada, no máximo 180, né? Mas a gente, como espírito evoluído, a gente vai conseguir em 360 graus, enxergar em 360 graus, ou seja, o que está atrás da gente a gente vai conseguir enxergar e muito mais, entendeu? Isso é evolução, é isso daí que a gente tem que procurar alcançar. Isso a gente consegue onde? É em cima dos outros? Não, é dentro da gente, né? É dentro da gente. Aí o que sai da gente é que vai influenciar os outros, porque a gente pode se tornar um exemplo, né? A gente pode se tornar um modelo, alguma coisa que a gente disse, alguma coisa que a gente falou pode servir de exemplo para alguém, né? Você falou da semente, da plantar semente.
Essa semente, ela pode ser, como é que diz assim, germinada em qualquer época. Daqui a 1000 anos ela pode ser germinada, mas o importante é ela ser plantada. O importante é isso, entendeu? Muitas vezes a gente diz assim, poxa, eu fui um exemplo eu tentei ser um exemplo, tentei ser um exemplo de pessoas, mas em minha família eu não consegui modificar ninguém, né? Eu não fui reconhecido, fui combatido, não consegui modificar ninguém e tal. Aí a gente fica naquela, eu não fiz nada, eu não fui útil, e na verdade não é assim, né? Na verdade nós estamos ali, nós não estamos à toa naquela família, ninguém está à toa com suas famílias, aquele núcleo familiar que foi criado não foi à toa, né? Ali cada um escolheu estar ali, cada um escolheu. Então quem tem condições, já conseguiu seguir uma doutrina, conseguiu alguma evolução e consegue plantar alguma coisa ali, é ótimo, né? Foi isso que eu estava falando. Mas se não conseguiu, não pode sofrer por causa disso. Tentou. Às vezes aquela semente você não vai viver para vê-la evoluir. Ela pode ser daqui a 100 anos, a 1000 anos, várias outras encarnações, mas ela está ali plantada. Você fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa, todo mundo aqui fez alguma coisa, né? E essa semente está ali. O importante é que seja no momento certo, isso, no momento certo ela vai germinar. Isso que a gente tem que ter na mente, não ficar ansioso, né? Não ficar triste porque não conseguiu nessa vida alguma coisa assim. Conseguiu sim, a gente conseguiu plantar aquela semente, já conseguiu ser exemplo de alguma coisa. Alguém aqui foi exemplo de algo para alguém. Não tem ninguém aqui que não tenha sido exemplo de nada. E as outras pessoas foram a mesma coisa em relação a gente. Alguém foi um exemplo para a gente em alguma coisa. Foi o que definiu nossa profissão, que decidiu a gente virar espírita, decidiu a gente morar em tal lugar, decidiu a gente estudar alguma coisa, né? Alguém ali deu um exemplo. Um professor lá do primeiro ano, ele não viu o que a gente se tornou lá do primário. Esse professor não viu o que a gente se tornou, mas ele plantou a semente, né? Muitas vezes a gente vira professor, vira doutor, vira não sei o que, vira advogado, tal, mas o professor lá não viu. O professor pode pensar, eu não fiz nada por esse aluno, e na verdade ele fez tudo, né? E é isso que a gente tem que pensar, que às vezes a gente acha que não fez nada, e às vezes a gente modificou uma vida inteira de uma pessoa, né? E a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa calma, e aceitar que a vida é assim, né? Aceitar que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, acontece no tempo de quem? Tempo de Deus, né? Que é o importante. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo é de 100 anos no máximo. O tempo de Deus é infinito, né? E nossa família é assim, são feitas de pessoas que foram amores do passado, mas também são feitas de inimigos do passado, né? Nossa família é composta assim. Todas as famílias são compostas assim. Aí não é o importante o que a pessoa fez pra gente, mas sim como a gente reagiu, o que essa pessoa fez pra gente. Isso é que conta, né? Você ficou com ódio do que a pessoa fez com você, ou você conseguiu ter uma visão maior, conseguiu ver a imperfeição nisso daí e aquietou seu coração, né? Acalmou sua mente ali, viu ali que aquilo ali veio para você, mas você não é aquilo. Se você é acusada de alguma coisa, isso não quer dizer que você é o que você é acusado. É o que você isso, é você que está dizendo o que é que você é em relação àquilo que foi feito para você, né? A pessoa vem com paus e pedras, o que é que você vai fazer com aqueles paus e pedras? Vai jogar de volta ou vai construir uma casa? Entendeu? Quando fala de o que é que você vai fazer com as pedras que ele joga, você pode construir um castelo com essas pedras, né? Mas foi o que aconteceu nessa história. Foi o que a pessoa fez ou como eu reagi à situação, entendeu? Então a gente sempre tem que analisar isso. Parar, quando acontecer alguma coisa com a gente, parar de analisar o que a pessoa fez para a gente e analisar como eu estou reagindo àquela situação. O que é que eu vou fazer a partir disso, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? Isso que é importante. Aí está o nosso crescimento, a nossa evolução. Tem coisas hoje que eu reajo que antigamente eu não reagiria desse jeito.
entendeu? Seria completamente diferente. Por quê? Porque houve uma evolução. Cada um que está aqui, eu acredito que está do mesmo jeito. Hoje, do jeito que reage às situações, é completamente diferente de há 20, 30 anos atrás, né? Isso daí é o que? Houve um crescimento espiritual. Cada um aqui decidiu, eu vou evoluir, eu quero crescer como pessoa, eu quero crescer como espírito. Então, foi dando a oportunidade para cada um, aos poucos, né? Se viesse tudo de vez, a gente não ia conseguir, né? Então, cada situaçãozinha, cada pessoa que cruzou nossa vida, pessoas que já muitas vezes não está mais na nossa convivência, a gente pergunta, cadê fulano? A gente sabe que existe, mas essa pessoa não convive mais com a gente. Por quê? Porque essa pessoa foi útil naquele momento de nossa vida, ela serviu para nossa evolução naquele momento. Depois disso, a utilidade dela para a nossa evolução não era mais útil, ela poderia ser até um estorvo, né? Como a gente pode ser também em relação a outra pessoa. A gente é útil durante certo momento da vida de alguém, mas a gente pode atrapalhar a evolução se a gente continuar muitas vezes. Aí o que é que acontece? A espiritualidade vai e separa, né? Isso acontece com amigos, acontece com parentes, acontece até com filhos. Os filhos muitas vezes seguem o caminho dele e a gente sabe que ele está ali, que ele está bem, que ele existe, mas não faz parte da nossa convivência. E a gente fica assim, foi abandonado. Não foi abandonado. Muitas vezes essa separação é para a evolução tanto do pai ou da mãe quanto do filho, né? E é assim que é a vida. A gente tem que entender isso.